Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir, veja os destaques. Analistas políticos dizem que o governo subestimou a junta militar da Renamo, mas afirmam que a decisão do Presidente da República, Filipe Nyusi, em dialogar com Mariano Nhongo para a paz efetiva é bem-vinda. Mariano Nhongo diz estar pronto para dialogar com o Presidente da República, Filipe Nyusi, mas afirma que não recebeu ainda a carta convite do chefe do Estado. Tentativa frustrada de homicídio leva um homem a incendiar viatura da sua própria esposa na Matola, Santos, província de Maputo. Poderá acompanhar-se neste jornal as várias reações sobre a trégua que o chefe do Estado, Filipe Nyusi, concedeu à junta militar da Renamo. Por ora, vamos avançar com outras notícias. Uma tentativa frustrada de homicídio leva homem a incendiar a viatura da sua própria esposa na Matola, Santos, província de Maputo. Segundo a dona da viatura, que por sinal é esposa do autor do incêndio, tudo começou por volta das 19 horas deste domingo, quando a vítima foi a uma festa a convite de uma amiga no bairro, facto que não agradou o seu marido. Saí e fui para casa da minha amiga, que tinha festa no sábado. Então ele deixou de jantar, me perseguiu, disse vamos para casa. Eu disse, é de vir. Disse levanta agora, vamos para casa. Eu levantei, voltamos, chegou, fechou a porta, começou a me agredir. Ele disse que queria comprar cerveja para mim. Eu quando cheguei aqui em casa não levei cerveja dele. Disse socorro, socorro, socorro. Veio vizinhos, arrombaram a porta, entraram, começaram a me socorrer, depois eu saí. Depois de ser socorrida, a mulher teve que passar a noite na casa vizinha por temer agressões do marido, que na madrugada recolheu as roupas da esposa, introduziu na viatura e ateou fogo. Foi em casa da minha comadre, voltei às 22, fui dormir aí naquela casa do vizinho. Eu quando, não sei como é que ele arrumou roupas, que horas, não sei, só que acordamos, já era 4 horas, o carro estava a arder. A senhora dormiu onde? Aqui nessa casa aqui. Por quê? Porque ele queria me matar. Não falou nada, só que o que ele estava a fazer era para me matar. Não me bateu, só estava a me apertar o pescoço, me pegar cabelo, me puxar de cabelo. Ele tinha ciúmes desse carro e essa casa construiu sozinha, ele não estava. Deixou uma casinha, porque ele depois tirou, tinha uma casinha de chapas aqui, que ele deixou. Esta mulher conta ainda que as brigas eram constantes entre o casal, agudizadas pelo ciúme, dado que a vítima comprou o automóvel com o seu próprio esforço, na ausência do marido que se encontrava na vizinha África do Sul. Aparentemente revoltada, a vítima acrescentou ainda que houve várias tentativas de se livrar da viatura por parte do marido. Ele ficou muito tempo na cadeia, na África do Sul preso. Quando ele voltou, me encontrou com esse carro aqui, não vivemos bem. Desde que ele voltou da cadeia, nunca vivemos bem. Eles falavam nessa altura? Sim, eu ia ele visitar. Não falou, mas sempre que ele usava meu carro, sempre fazia acidente do meu carro. Sempre tem que bater num sítio, tem que... Nem aquele farol que está aí, ele que andou a fazer tudo aquilo ali. Então viu que isso de andar a raspar, não sei o que, não estava a conseguir, por isso que queimou. São imagens de Constâncio Citói, Filipe Muyanga, TV Sucesso. Entretanto, alguns vizinhos e familiares dizem que após atear fogo na viatura da sua própria esposa, o homem colocou-se em fuga. Foi um caso que surpreendeu vizinhos e filhos do casal, uma vez que na noite do domingo a relação entre os dois não aparentava sinais de crise. Esta jovem, que esteve com o casal antes da briga, conta a história. Aconteceu que estávamos numa convivência entre família, amigos, a bebermos. Sim, depois minha senhora tinha saído, foi para Machanjende, depois voltou, o marido estava conosco a beber. Começamos a beber juntos, saiu, foi numa festa aqui na vizinhança que eles chamaram e voltou. O marido, acho que ele seguiu, do jeito que ela me contou. Ele chamou para casa. Quando chamou para casa, ela chegou, entrou, o marido fechou a porta, começou a lhe espancar. Chegamos aqui, vimos que ela já fugiu. O marido ela havia fugido? Sim, fugiu. Eu encontrei na vizinhança, disse que me bateu. Eu disse não te aleijou, pode acompanhar no hospital. Ele disse que não.
Exatamente. Ela conseguiu sair, ela saiu, foi numa vizinhança se esconder, E ela dormiu onde? em casa do vizinho. Como? Eu acordei e vim para aqui. Quando eu cheguei, encontrei esse cenário todo. Já o filho da vítima diz que o seu padrasto sempre violentou a sua mãe, mas não esperava que pudesse decidir acabar com a sua vida. Sim, recolheu roupa da minha mãe, dos meus putos também, meteu no carro, começou a queimar. Eu estava dormindo. Quando ela abre a porta, sai, bum, se explode. Ela se bateu ali na parede, sim. Quando ela está grávida, não sei. Quando eu saí, disse, morrer, vamos a correr, porque aqui vamos queimar. Começamos a correr, saímos, vizinhos acordaram, começaram a pôr areia, e tudo. Sim, desde 2010, 11, é assim mesmo. Na África do Sul estava preso, por causa de roubar carros. Sim, ele é ladrão de carros. Fizeram uma festa, de noite, começou briga de novo. Mas voltou no mesmo dia, saiu no mesmo dia da cadeira, veio de novo, acudiu minha mãe. Por sua vez, este jovem foi quem ajudou a debelar as chamas que de forma violenta consumiam a viatura. Sim, hoje, àquela hora das 5, ouvi uma explosão quando eu estava a dormir. Ouvi o grito dos vizinhos, logo se aproximamos ao local, encontramos o veículo enquanto pegou incêndio. Tentamos apagar. Depois tentamos remover o veículo para trás porque estava encostado quase na parede da porta. Sim, só ajudei a apagar o fogo. Tiramos a roupa do veículo para fora, apagamos. Sim, conforme estão a ver aí. O caso foi participado no posto policial da Matola Santos. 2 famílias estão no relento, no bairro de Xingussura, na cidade da Beira, por conta de um incêndio cuja causa ainda está por se apurar. É desta forma que ficou esta casa depois de 4 horas de chamas intensas consumirem parte do imóvel e bens nele existentes na madrugada deste domingo no bairro da Vila Massane, na cidade da Beira. O incêndio, de acordo com fontes que não quiseram mostrar o rosto, foi causado por um fogão elétrico ligado à tomada e esquecido pelo proprietário, que embriagado tentava aquecer comida e na sequência adormeceu enquanto aguardava. A hipótese é negada pelo ocupante deste compartimento alugado. Não havia motivo de eu vir ligar o fogão, uma vez que não tinha nada para comer. Ontem até foi minha esposa, pegou a capulana, para ir num sítio que ela tinha pagado, mas eu tinha que pegar a capulana, mandar para ir lá para o semeticagem. E eu quando fui para o serviço, almocei no serviço. Quando voltei não tinha nada para comer. Agora não fazia sentido eu ligar o fogão, pôr panela sem ter nada de comer, que nem açúcar não tenho. Não tenho nada. É possível eu pegar a panela, pôr no fogo, vir dormir. Nem fosse para dormir, não podia vir dormir no quarto. Podia dormir na sala, fazia tempo, né? Para aquela panela ferver. Mas saí de que não vi, não tinha nada. Fechei a porta, vim dormir aqui. Só que as pessoas explicam coisas que eles não sabem. A mulher deste, embora não estivesse em casa na noite do incêndio com os seus 2 filhos, garante que seu marido falou a verdade e há semanas que não consome bebidas alcoólicas. Ele não tinha consumido álcool. Meu marido já está há 3, 4 semanas que não bebe. Deixou muito tempo de beber, já não está a beber. É por isso de dizer isso aí que ele estava grosso, é mentira. Eu confirmo que meu marido mesmo tem problemas de dormir. Às vezes nem um filme inteiro ele não consegue assistir. Ele mesmo tem um sono pesado, não vou mentir, isso eu aceito. Mas dizer que ele estava grosso é mentira. Ontem ele não tinha dinheiro para fazer jantar. Dormiu aqui em casa à fome. É por isso essa história de dizer que ele deixou o fogão ligado para dormir é pura mentira. A vizinhança desconfia que tenha sido um curto-circuito, até porque havia muita oscilação. Sabe que a energia veio à força. Não tem pessoa a dizer que ele estava a cozinhar, o que é? Não pode falar coisa de mentira. Verdade ou não, o incêndio deixou 2 famílias ao relento porque solicitados os bombeiros não se fizeram presentes. Um moço que eu mandei chamar, ligou para o bombeiro. Se o telefone estava chamado, não estava a atender. Nenhum carro que vem para socorrer. Agora, para dizer que aqui no mundo não há socorro, como estamos a viver? É assim mesmo, bombeiro nem o quê. Perante a situação, este jovem e seus amigos substituíram o corpo de salvação pública e foram buscando água neste poço para debelar as chamas. Começamos a buscar água no poço e a tirar para aqui. Sim. Foi um trabalho duro de realizar.
Sim, trabalhamos das 23 até às 3. Nessa manhã também ajudamos mais a tirar outras coisas aqui. Por esta boa ação, não foram registrados óbitos. E o proprietário da residência afirma não estar em condições de se reerguer das cinzas após o incêndio. Este senhor é proprietário da casa que ardeu este final de semana no bairro da Vila Massani, na cidade da Beira, por motivos ainda desconhecidos. Com seus pouco mais de 60 anos de idade e desempregado, tinha nesta residência a fonte de sobrevivência. Eu já tenho 64 anos. Nem para emprego já não dá, não apanho. Eu também como outra vez os inquilinos quando me dar também alguma coisa, eu costumo sustentar com ela. E assim estou mal. Não tendo posse, desesperado, não está sabendo o que fazer. Está a ver também como está a ver o chefe. A casa ficou totalmente desidentificada. Está a ver também. Perdi cadeiras de sofá, perdi televisores, perdi roupas. E aqui nesta casa aqui não se aproveitou nada. Cruzei chapas. O casal de inquilinos perdeu todos os seus haveres voltando a estaca zero, mas a avó agradece o fato de estarem vivos. Nisone no bonga maningo tipana, takazwana, takazirana. Achenga kuzirana, muzukulu achada kunyuha. Achada kunyuha. Mane mnoonale wale mane kakagalala. Nechi chesi. Kuna shimwana shidoko, kuna shimwana shidoko, zese findikana kudi kugwenta. Nisone svetinonanga dangati. Dangani. Mnotibonelavo, mutibesavo. Com a casa neste estado, preocupação é ter um abrigo, uma refeição, um cobertor, mas as condições financeiras não favorecem. Vamos, neste momento, ouvir as reações em torno da decisão do chefe do Estado, que decidiu então conceder uma trégua à junta militar da Renamo. E em reação a esta decisão do chefe do Estado, o partido Renamo diz que este é o momento de Mariano Nhongo mostrar comprometimento para com o povo e cooperar com o Presidente da República nas negociações que visam pôr fim às hostilidades na região centro do país. Irei instruir as forças de defesa e segurança a partir de amanhã, no intervalo de uma semana, parar de perseguir a junta. O anúncio da trégua foi feito no último sábado, na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, pelo Presidente da República e comandante-em-chefe das Forças de Defesa e Segurança. Filipe Nyusi referiu que por uma semana as Forças de Defesa e Segurança não iam perseguir a junta militar da Renamo, de forma a mostrar a abertura do governo em dialogar com o líder Mariano Nhongo. Para Renamo, esta atitude do Presidente da República deve levar Nhongo a ouvir a voz da razão. Nós olhamos com bons olhos esta abertura e oxalá que o senhor Mariano Nhongo e seus companheiros ouçam esta voz da razão, esta abertura, para de fato deixar de perpetrar atos de violência na zona do centro. O porta-voz do maior partido da oposição disse ainda que carrega grandes expectativas sobre o passo dado e que este é o momento de Mariano Nhongo mostrar comprometimento para com o povo e cooperar com o Presidente da República. A expectativa da Renamo dos moçambicanos é que a violência pare, que a paz restabeleça-se no país, que esta zona centro torne-se uma zona de paz e de tranquilidade. Portanto, essa é a grande expectativa da Renamo e dos moçambicanos. Se de fato ele, como moçambicano, ama os moçambicanos, obviamente que não tem outra saída senão cooperar com essa abertura que lhe é dada.
Manteigas recordou que Ossuf Momad já tentou manter diálogo com o líder da junta militar. Entretanto, este não mostrou abertura para o efeito. E devo frisar que a própria Renamo, na pessoa do seu presidente, também teve momentos em que procurou entabular algum diálogo com o Sr. Mariano Nhongo, a partir de vários emissários, como se lembra, o próprio embaixador Mirko, que é o presidente do grupo de contacto, já o fez esse contacto, mas o Sr. Mariano Nhongo mostrou-se irredutível nas suas posições e nunca quis, portanto, entabular qualquer diálogo com o presidente Ossuf Momad. A junta militar da Renamo é um movimento de ex-guerrilheiros dissidentes do principal partido da oposição de Moçambique que contesta o líder eleito no Congresso de 2019, Ossuf Momad, e as condições de desmilitarização, desarmamento e reintegração por ele negociadas com o governo. O Movimento Democrático de Moçambique apoia a declaração de trégua de 7 dias, anunciada pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, como forma de abrir espaço ao diálogo com a junta militar da Renamo. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique considera justa a decisão tomada pelo Presidente da República e comandante-em-chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Jacinto Nyusi, de parar de perseguir a junta militar da Renamo por uma semana para abrir caminhos para o diálogo que pode pôr fim aos ataques no centro do país. Para nós, uma posição justa e correta, a qual saudamos e encorajamos. Sendo uma decisão soberana, Davis Mbepu Simango aguarda com expectativa que o comandante-em-chefe faça cumprir a sua palavra. Ao se efetivar esta comunicação à nação, o chefe do Estado estará a agir de forma a conferir às forças um cunho do Estado a decisões que a ele, o Estado, dizem respeito. É importante acarinhar esta iniciativa, mas para o sucesso julgo sensato seguir termos de referência devidamente articulada para permitir o início de qualquer diálogo e evitar impor as mesmas condições que a junta militar da Renamo tem vindo a rejeitar. Pois o meu entendimento é que um diálogo honesto e partilhado vai resultar em paz e, ao contrário, qualquer imposição será um fracasso. Porque o sucesso depende das partes envolvidas. Em contrapartida, o presidente da terceira maior força política da oposição moçambicana insta a junta militar da Renamo, por outro lado, a tornar público as suas exigências. Para que divulgue o conteúdo da carta que diz ter endereçado ao governo de Moçambique, de modo a permitir que o povo conheça as suas pretensões. Por outro lado, exige que o Presidente da República divulgue os pontos de referência na qualidade de chefe de Estado e comandante-em-chefe, para que as medidas tomadas sejam vinculativas ao Estado em geral e às forças de defesa e segurança em particular, porque a paz é do interesse de todos os moçambicanos. O especialista em assuntos militares, Albino Forquilha, diz que o Presidente da República pecou ao não ter optado pela via do diálogo logo que a junta militar se formou. Já o académico Carlton Cadeado diz que a atitude do Presidente da República mostra que a junta militar tornou-se forte, mas a abertura de Filipe Nyusi com Mariano Nhongo é bem-vinda. Mas esta via do diálogo acontece no momento depois de insistência na via militar. O que pode pressupor duas coisas. É que neste momento a pressão forte militar, não é? O chefe de Estado quer fazer um gesto de confiança para ganhar a confiança da junta militar
e mostra vontade. Só que agora tem que esperar a reação da junta para dizer se concorda, se adere ou se não adere a esta vontade demonstrada pelo chefe de Estado de ver o processo avançar. Esta é uma coisa. Mas, por outro lado, pode haver uma interpretação segundo a qual, aí o presidente vai dizer que é uma interpretação maldosa, não é? Pode ser uma interpretação segundo a qual o chefe de Estado pode estar a sentir uma pressão das suas tropas, não é? Para algum alívio, algum relaxamento, porque muito tempo no teatro de operações é um fator de desgaste psicológico que é preciso aliviar as suas tropas para este momento. Ele está a dizer que nós vamos parar de perseguir, o que significa dizer que havia uma perseguição. Quando ele diz vamos parar de perseguir, significa que havia uma perseguição. E quando você faz essa perseguição, essa paragem, perdão, significa que você já chegou a um ponto que lhe dá um conforto para fazer essa paragem, porque você não faz essa paragem antes de ter esse conforto, não é? É o mesmo que dizer, olha, eu estou aqui à espreita de si, estou-lhe a dar uma oportunidade. Se você amanhã morrer nesta guerra, não pode dizer que eu não lhe dei a oportunidade para você poder vir negociar. Agora, você, eu, Mariano Nhongo, qualquer um que está naquela situação, a primeira coisa que faz é desconfiar dessa boa vontade do presidente, não é? É uma ação que é preciso tomar em consideração para quem está do lado, entre aspas, errado da história. Neste momento, ele só não vai pessoalmente aonde está o Nhongo, provavelmente porque não sabe onde está, e sobretudo porque se calhar ainda não tem as mesmas condições de controle do teatro de operações como ele teve quando foi para Gorongosa. Este já é o assumir, é mais ou menos o dizer que, olha, como eu dizia, é como quem diz, eu já te reconheço que você é forte. Sim, porque se o governo moçambicano tivesse no início logo procurado puxar o Mariano Nhongo para conversar com ele, não teria chegado, se calhar, a este ponto de demonstrar a sua fraqueza. Estamos na mesma situação de recorrermos o diálogo quando já estamos mais ou menos apertados. Portanto, a junta militar, nesses dias, demonstrou ser algo forte, não é? Se calhar, o Nhongo não precisaria de disparar se o Presidente da República tivesse aceito negociar com ele no início. Portanto, eu penso que é um hábito negativo que nós temos moçambicano, de procurar negociação quando, de alguma forma, já estamos a nos sentir que não estamos a conseguir, se calhar, como pensávamos fazer. Não fazia sentido que a mesma força, uma parte aceita, portanto, ir à desmobilização, e outra parte não aceita, e mesmo assim um chefe de Estado sensato aceitasse assinar o acordo. Não deveria ter assinado o acordo de paz. O acordo, o tal chamado acordo de paz definitiva, deveria ter sido assinado depois do entendimento, porque o mandato que ele teve do povo moçambicano é de continuar com o entendimento que já havia conseguido, a confiança grande com o Jacama, não é? Para que toda aquela força estivesse satisfeita com as cláusulas contratuais. E ele não desobedeceu isso. E essa desobediência significou, na altura, eu disse isso em outros canais, um desprezo, uma arrogância, não é? E quem vai negociar a paz não pode ir com esse tipo de atitudes. E fazer isso significa que estava a desprezar aqueles que tinham arma na mão, discordando com o que estava a acontecer. Então, este foi, digamos, o pecado maior que o chefe do Estado cometeu como aquele que mandamos para negociar. Obrigado. Está a colocar uma semana. Eu penso que não é muito justo. Devia ter colocado um tempo suficiente. Eu não sei que tipo de trabalho ele já fez de casa para aferir que uma semana seria suficiente para fazer isso. Porque nós, quando convidamos uma força para negociar, primeiro temos que começar por reconhecer esta força. O chefe do Estado ou o país está a reconhecer que esta força é séria e precisa de um respeito. Então não podemos aparecer com um discurso meio arrogante também. Não fica muito bem para quem quer negociar. Portanto, eu penso que temos de ser mais humildes para que possamos, de facto, nos reparar na mesma mesa como moçambicanos iguais
e para tratarmos assuntos que afetam de facto os moçambicanos. E o Mariano Nhongo diz estar pronto para dialogar com o Presidente da República, Filipe Nyusi, mas afirma que não recebeu ainda a carta convite do chefe do Estado. Em declarações telefônicas à imprensa, o presidente da autoproclamada Junta Militar de Renamo disse esta segunda-feira estar apto para o diálogo que tem em vista por fim aos ataques armados na zona centro do país. A Junta Militar está disposta a negociar com o governo, mas quando for verdade. Pois, de acordo com Mariano Nhongo, a verdadeira intenção do governo moçambicano querer negociar com a Junta Militar de Renamo ainda não foi manifestada formalmente pelo chefe do Estado, Filipe Jacinto Nyusi. A Junta Militar ainda não tem comunicado de que há conversações em Moçambique. Se for verdade, e eu não vou se esconder mais, vou sair a público. Estou aqui, venho ao governo negociar. Mas, segundo aquele general, enquanto não receber convite formal, não se sentarem à mesma mesa, negociarem e chegarem a um acordo, a junta não irá respeitar trégua alguma. Hoje eu vou ordenar militares não andar a buscar coisas à junta militar, porque já temos trégua. Ele ainda não me ligou. Eu ainda não recebi nem telefonema. Não, só estou a ouvir pessoas quando falam. Como eu estou no mato, nem rádio não tenho. Estou a ouvir pessoas quando falam. Questionado sobre os motivos que os levam à guerrilha, o líder daquele grupo armado respondeu nos seguintes termos. Ex-presidente Alberto Joguichi sabe qual é o objetivo da Renamo, o que é a Renamo. Além do povo, porque todo o povo sabe o que é a Renamo. Todo o povo sabe qual é o objetivo da Renamo. Nem a criança que ainda está na veia da mãe sabe. Até chegar a assinar em Roma. O que eles assinaram em Roma aconteceu? Não aconteceu. O próprio também presidente, coisa, Armando Emílio Rebusa, sabe? Negociou com o Jacama, assinou tudo. Implementaram. Nada. Por causa disso, o presidente da autoproclamada Junta Militar de Renamo, o general Mariano Nhongo, assegura que caso o Estado e o governo queiram ver o país em paz, deverá haver seriedade nos processos de negociação e sua plena implementação. O comandante da Unidade de Intervenção Rápida em Cabo Delgado afirma que jovens das Forças de Defesa e Segurança que combatem o terrorismo na região norte do país não estão comprometidos com a defesa da soberania. O responsável foi longe ao afirmar que prefere 10 homens altamente combativos que 1000 cobardes. Não existe em vós o sentido patriótico. Não existe. Existe em vós, sim, cumprir porque deve cumprir, porque tem emprego, mas trabalhar não quer. Cumprir aquilo que você foi dito, acabou, recebeu, no fim do mês, tem o seu ATM, acabou. Mas não tem o sentido patriótico, não tem a noção da defesa da soberania de um Estado. Vocês não têm. O comandante da Unidade de Intervenção Rápida, Francisco Madikida, proferiu o ataque verbal aos comandos na última quarta-feira durante uma concentração na cidade de Pemba. O discurso, gravado por telemóvel e que acabou por cair nas redes sociais, reprime a revolta dos elementos da Unidade de Intervenção Rápida, que se recusaram a garantir proteção às populações em reivindicação à rendição após 3 meses no Teatro Operacional Norte. Madikida diz que os agentes contrariam o juramento à bandeira, através do qual assume inteiramente a defesa do Estado. Por isso, serão responsabilizados disciplinarmente e não serão movimentados a qualquer ramo da polícia. Hoje completaram 90 dias. Estamos preparando efetivos da rendição. Não é daqui por aqui. E vocês próprios sabem, quando estavam sendo preparados para cá, os outros que estiveram aqui fizeram mais que isso. E tivemos muitos problemas para vos angariar e vir para esse teatro. E se vieram aqui só porque querem emprego para receber e não querem trabalhar, então que o digam agora. Que o digam agora. Eu já disse, prefiro
10 homens do que 1000 covardes. Prefiro 10 homens altamente combativos do que 1000 covardes. Quem não quer estar conosco, então que entregue a arma. O dirigente confirmou que os antigos combatentes estão empenhados em combater o extremismo, inclusive assaltaram uma base dos terroristas em Cabo Delgado, o que revela o comprometimento de verdadeiro sentido de patriotismo. Estão agora antigos combatentes a entrar em Oasse. Estão a tomar o Oasse, antigos combatentes. Já tomaram o Diaca e já estão a entrar ao Oasse. Até quando nós vamos usar os velhos? E vocês, jovens, a fazer o quê? Até quando nós vamos ter que confiar naquele que já não aguenta com bengala? São pessoas com bengala que hoje estão entrando em Oasse, porque a nossa juventude pura simplesmente ignora. E que futuro vocês vão ter para com este país? Que vocês próprios não entendem o que é o sentido de sacrifício. Que vocês próprios não entendem de onde começa o sacrifício e não tem fim. Deviam consultar esses mais velhos, alguns que estão convosco, para vos assessorarem e fazer acompanhamento, para entender o sentido da pátria, o que é uma pátria, o que é a defesa de uma integridade territorial. Lembre-se que desde 2017, grupos armados supostamente ligados ao Al-Shabaab têm vindo a matar pessoas e a incendiar aldeias em vários distritos da província de Cabo Delgado, tendo causado mais de 1000 mortes e 250 mil deslocados. O analista Paulo Guamba diz que a crítica que o comandante da Unidade de Intervenção Rápida em Cabo Delgado fez aos jovens militares revela problemas estruturais do país, mas o especialista em assuntos africanos, Luca Bussotti, minimiza a situação ao afirmar que trata-se de um discurso que visa impor disciplina às forças de defesa e segurança. Portanto, aqui não é o problema de dizer quem é quem tem razão, porque provavelmente cada uma das duas partes tem suas razões. Mas a grande questão que eu vejo é essa desconexão neste preciso momento em que o país está a enfrentar o pior desafio da sua história, ou seja, o desafio da luta em Cabo Delgado. Eu acho que é interessante quando o chefe da UIR aborda alguns conceitos e é através desses conceitos é que ele procura solicitar, estimular o sentido de disciplina por parte dos seus agentes, dos seus membros. Conceitos como o patriotismo, como a soberania, como o sacrifício, são todos conceitos que estão dentro da missão dessa força especial. Eu acho que falhou muito o discurso, a visão do próprio comandante, ok? Porque o discurso do comandante revela muitos problemas estruturais que pertencem ao país e não necessariamente aos jovens militares, ok? Pertencem ao país, pertence ao Estado e que cabe a todos nós, as nossas lideranças, refletir a problemas estruturantes que possam nos fazer um país melhor, que nos possa fazer cidadãos melhores. Então, se você me tira de Magude para ir combater seja Machazi, eu irei lá praticar essa ação com um sentimento patriótico elevado. Na situação em que nós nos encontramos, em que não há um investimento nas comunicações, há uma extrema marginalização econômica das pessoas, é tão pesado tu tirares alguém que nunca saiu do sítio onde nasceu para ir exercer uma atividade e que se exige um alto sentido patriótico. É por aí onde eu digo que não vejo culpa nenhuma nos militares, que acabado o período para o qual estava estabelecido para eles lá trabalharem e chamarem-se cobardes por aí. Estamos de volta para a segunda parte do jornal principal.
Circula nas redes sociais um vídeo de um casal mantendo supostamente relações sexuais numa viatura na Marginal, na cidade de Maputo. Reagindo ao vídeo, o advogado Elvino Dias diz que os agentes da polícia que filmaram a mulher e o seu companheiro agiram de má fé. O que podia ter sido uma noite de alegria e prazer tornou-se numa noite de vergonha e de pesadelo para este casal. Um vídeo amador mostra o momento em que o casal foi flagrado pela polícia na Marginal, na cidade de Maputo, a praticar supostamente atividade sexual. O vídeo mostra o momento em que a jovem está no interior da viatura, sem roupa, transtornada, pedindo para que o agente não faça filmagens sobre o ato. Mesmo com incessantes apelos da jovem e do seu companheiro, que supostamente apresentava sinais de embriaguez, os agentes da polícia continuavam a filmar e a comentar sobre a situação. A cidadã em causa, a vítima, está sem os trajes e assim, mesmo assim os colegas foram, portanto, fazendo estas filmagens e colocaram a circular. E nós repudiamos e porque interessa-nos a responsabilização desses agentes, desenvolvemos um trabalho logo pela manhã e conseguimos identificar estes agentes, são no número de 5. E o que sucede depois disso é a abertura naturalmente de um processo disciplinar. A nossa reportagem conversou com o advogado Elvino Dias em torno da atitude dos agentes da polícia. Segundo o jurista, os agentes da polícia que filmaram a mulher e o seu companheiro agiram de má fé e lamenta o facto da lei em vigor não criminalizar o atentado ao pudor. Os polícias que se traduziu em filmar o casal e difundir essas imagens ultrajantes em plena rede social. Ora, à luz deste Código Penal em vigor, e não o outro que já foi aprovado e que ainda não entrou em vigor, este fato não é tipificado como crime. E em matéria do direito criminal, existe um princípio segundo o qual não há crime sem que haja uma lei anterior que qualifique um ato como criminoso. Ora, a conduta dos polícias não tem qualquer cobertura no Código Penal em vigor como crime. De acordo com o jurista, o procedimento dos agentes da lei e ordem é deplorável. Os polícias deviam fazer era simplesmente levá-los para a esquadra mais próxima e abrir-se um processo sumário, identificar-se as suas residências e tudo, e com base nisso eles iam para casa, mas depois a posterior seriam julgados com base neste crime que eles tinham cometido. Após a reação à divulgação do vídeo nas redes sociais que ilustram um casal mantendo supostamente relações sexuais numa viatura na Marginal, na cidade de Maputo, tendo sido filmado por agentes da PRM, o porta-voz da polícia, Leonel Muxina, condenou a atitude dos agentes. 48 horas depois da circulação nas redes sociais de imagens que ilustram um casal mantendo relações sexuais numa viatura na Marginal da cidade de Maputo, tendo sido filmado por agentes da PRM, o porta-voz da polícia, Leonel Muxina, condenou a atitude dos agentes. Os fatos ocorrem este final de semana, já à madrugada. Os agentes são daqui do comando da cidade de Maputo, integrantes a uma patrulha móvel, que estavam destacados efetivamente para fazer as patrulhas aqui ao longo da cidade e em concreto na zona da 10 de novembro, Avenida 10 de novembro, que foi o local onde os fatos ocorreram. Nós, como autoridade policial, recebemos, repudiamos primeiro a atitude imprópria, portanto, dos agentes, que foi uma abordagem a uma viatura que supostamente os integrantes da viatura se encontravam a manter cópula, portanto, naquele local. E sobre alegações do crime de ultraje público ao pudor, estes agentes foram fazendo ameaças e também fazendo filmagens, estas filmagens que
posteriormente foram colocadas a circular, ferindo assim, portanto, aquilo que é a honra, portanto, das pessoas que se encontravam naquela viatura, porque se pode perceber no vídeo que a cidadã em causa, a vítima, está sem os trajes e assim, mesmo assim os colegas foram, portanto, fazendo estas filmagens e colocá-lo a circular. Muxina avança ainda que já está em curso um trabalho para a responsabilização dos agentes. E porque interessa-nos a responsabilização desses agentes, desenvolvemos um trabalho logo pela manhã e conseguimos identificar estes agentes, são no número de 5, e o que sucede depois disso é a abertura naturalmente de um processo disciplinar. Nós exercemos poder disciplinar sobre os nossos agentes e daí que efetivamente vai incidir sobre si um processo disciplinar pela atitude. Ocorre também paralelamente trabalhos para identificação das vítimas, se lhes interessar, pode também incidir sobre este comportamento desajustado, uma responsabilização criminal. Sabe-se que é um crime particular e interessa necessariamente aos ofendidos a sua participação, daí que nós desenvolvemos essas atividades. Um agente económico é acusado de ameaçar centenas de famílias na cidade de Machixe, província de Inhambane, abandonarem suas residências por alegadamente o terreno ser sua propriedade. É no bairro Manhala onde desenrola o braço de ferro sobre terra na cidade de Machixe, um conflito que remonta depois da independência nacional, mas sem solução à vista. No pretérito final de semana, as famílias juntaram-se para mais uma vez clamar pela intervenção de quem de direito. As mesmas falam de um agente econômico que alega ser o proprietário do espaço onde construíram as suas casas. Papai, papai, o maro de cabelo. Angahagata papai watu, não watu. Kawahagata kumarangaria. Wadagata kubera ni jibeura. Nilipaja. Rayara misimbu ya sabuyingi. Papai watu ni watu. Kawa papai watu ni watu. Kawa tumisa marangaria kama jiri zimbewu. Marangalia kama pezeli kabi milingaro muli kabi kabatika zifonyolo da ya wonde wawabwane dangalia basi karali kale hagati udituma bera nilipaza nijibeura kanyi mungu eti signor Maricelina atatai gozari eti dulima ininga kuyi munu guvenu kukunyikarade ore angutaduga uyi narweti muranire nijitsungu ya tsabu itamanega kanzi bakoteba kanyi mungu eti Maricelina abuha kanzi omu. Não foi possível ouvir a versão do agente econômico em causa por se encontrar indisponível. O conflito de terra no bairro Manhala é do domínio das estruturas administrativas locais. Contudo, não estão a encontrar um caminho certo para dirimir o problema. Oreninga khoga khaba nyidia khoga nyongwa munisipi ya MPA president ya bweta president gane nai kine momo mahungu na karate khui hegane kine awujira ko khui kupa bana life khandru uranga wawe naruko uranga wawe desinyalini wafanyela ko umo bali mako umo bayade ko mihandru ya umomo zakho ehegane kawza uru ukukhabana uyaline keto badekhabana pa awulitse kunyako bauya. No bairro Manhala, a disputa de terrenos é tão grave a ponto de alguém atribuir duas pessoas o mesmo espaço. Tal é o caso de Benjamin Fernando, que diz estar a ser vítima de burla da família que lhe cedeu o espaço. Aparecem outras pessoas, dizem que são avós, levam o meu espaço, entregam outras pessoas. Dizem que as declarações que você tem, que o Maluce fez, o secretário, é falso. Então dali leva o espaço, entrega outras pessoas. Dizem que para apanhar o lugar, aumenta mais de 20 mil meticais cada talhão. Esse dinheiro já deu, mas eu não tenho. E assim, houve uma burla. Há um secretário novo que há, que chamado Marco. Ele foi arranjar Marcos ir enterrar naquele sítio ali. Eu fui ao município. Perguntei se aqueles marcos que estão lá são vocês que demarcaram. Sabe que não estão demarcados. Lá é um talhão que foi demarcado.
essa pessoa que está a cobrar dinheiro a cobrar dinheiro ao Benjamin é ladrão. Porque já tem a declaração dele. Tem a declaração feita por secretário. A pessoa feita com declaração nas mãos, não existe mais bandidagem. Para além de Manhala, Xambone e Rumbana são outros bairros onde a disputa de espaços tem sido frequente na cidade de Machixe e urge a intervenção das autoridades municipais para colocar ordem nesta urbe. No desporto, o selecionador nacional de futebol, Luzi Gonçalves, divulgou esta segunda-feira a convocatória definitiva para o jogo com os Camarões. Este jogo vai, portanto, definir a qualificação para o CAN 2022 a decorrer nos Camarões. Luís Gonçalves divulgou esta segunda-feira a lista dos jogadores convocados para o duplo confronto com os Camarões. Da lista, destaca-se o regresso de Simão Mate, 4 anos depois, e a ausência de Michel Sitoy, devido à lesão. Não há convocatória dizer que vão ser chamados 23 jogadores, portanto, Guirugo, da União Desportiva do Som, Vítor, do Costa do Sol, Frank, do Ferroviário de Maputo, Bonera, do Marítimo, Zainadine, do Marítimo, Chico, do Sporting, FC, da África do Sul, Sidique, da União Desportiva do Som, Edmilson, de Cape Town, Reinildo, do Lille, Bel, da União Desportiva do Som, Simão, do Vegalta Sendai, do Japão, Nené, Costa do Sol, Telinho, Som, Quito, Ferroviário Maputo, Jenny Catam, do Sporting, Cambala, do Baroca, Domingues, atualmente sem clube, Amâncio, do Marítimo, Witi, do Clube Desportivo Nacional, Clésio, do Zira FC, Ratifo, do Forzain, Miquisson, do Simba e Reginaldo, do Kaysar. Estes são os 23 eleitos. Em relação à vitória diante dos Camarões, o técnico foi cauteloso, tendo dito que não existem vitórias antecipadas, mas garantiu que o objetivo dos Mambas é vencer a partida. Que esta dupla jornada é realmente importante, mas eu não a considero totalmente decisiva no apuramento para o CAN. Quando a equipa entra em campo, joga sempre para ganhar. Contudo, nós não prometemos vitórias antecipadas. Prometemos sim que vamos competir no nosso máximo, utilizando, se me permitem a expressão, as armas que temos para contrariar o poderio do adversário, para naturalmente darmos alegria ao povo moçambicano, que é esse o nosso propósito. Entretanto, o secretário-geral interino da Federação fez saber que para essa dupla jornada o prémio foi incrementado em caso de vitória. Para esta fase, ou melhor, estas 2 jornadas, a Federação, a sua direção executiva, fez um esforço para poder exclusivamente aumentar o prémio, vai passar para 80 mil, caso de vitória. O valor, a premiação para o empate vai manter o mesmo valor. O primeiro jogo está marcado para o dia 12 de novembro em Camarões e o segundo no dia 16 do mesmo mês em Maputo. Está tudo dito por hoje. Nós voltamos amanhã às 19h50. Boa noite, boa semana.